E aí, pessoal? Então, continuando, né, o assunto da aula anterior, que é o período joanino, né? Só que dessa vez a gente vai falar da formação do aparelho de Estado, né? Então, construções, a organização administrativa para que esses nobres, para que esses funcionários, para que essa realeza pudesse trabalhar aqui e trabalhar no sentido de enviar ordens para Portugal e administrar a colônia chamada Brasil, né? A gente pode dizer aqui, entre aspas, que a capital, entre aspas, tá, gente? Guardada muitas aspas aí, guardadas as proporções. Que a capital de Portugal, temporariamente, foi o Rio de Janeiro, né? Porque estava tudo aqui, o aparelho de Estado português, os nobres, os trabalhadores, enfim. Mas não escrevam isso, é só um comentário meu aqui à parte. Tá. Então tá, com a presença da corte no Brasil, existe uma necessidade de formar esse aparelho de Estado, porque lembra que quando eles chegam aqui, existe floresta. 10.000 pessoas acostumadas com luxo, com acesso à cultura, a livros, a frequentar teatros, né? Comprar obras. Então, e de repente elas chegam aqui e nada disso existe, quer dizer que a necessidade de gerar esses benefícios para essa sociedade é gigantesco. E então o Dom João VI trata logo de organizar essa cidade, né? Cobrir aterros, mangues, fazer as construções para funcionar os ministérios, as repartições, os tribunais, o exército, enfim. Construção de biblioteca, de imprensa régia, né? Formação do primeiro papel moeda, enfim, tudo isso para fazer a cidade funcionar, né? A capital funcionar. Então, assim, o primeiro Banco do Brasil, ele faliu, tá bom? Esse Banco do Brasil que existe hoje não é o mesmo, apesar do nome, né? Mas, enfim, a construção do banco, a construção arquitetônica, né? E, na verdade, assim, tanto o banco, quanto as escolas, as casas, a biblioteca, o teatro, tudo isso, toda a arquitetura que eu quero dizer, é uma arquitetura que é uma cópia da arquitetura da época na Europa, né? Então, arquitetos ou uma mentalidade arquitetônica montada aqui no Brasil. Se você frequenta as ruas do centro do Rio de Janeiro, essas ruas vão estar repletas de edifícios com a arquitetura daquele período, né? Daquele momento. Enfim, moeda, já vou mostrar aqui um exemplo, né? A circulação de papel moeda, eram os réis, né? O nome da moeda. Escolas para os filhos dos nobres, né? Instituições culturais, como a biblioteca pública, para a circulação dos livros. Lembra a importância da biblioteca pública, no sentido de se pensar os livros que circulavam, livros com ideais iluministas, que vão ser lidos aqui e vai influenciar a lógica da liberdade aqui no Brasil. Né? Jardim Botânico para essa elite passear, teatro real para assistir às peças, palácios, casas luxuosas, ruas largas com espaço, né? Um espaço vigoroso e rico e luxuoso, praças, enfim. Aí, um exemplo, a foto, né, do Banco do Brasil. E dois exemplos de moeda, né, dos réis. Então, repara que aqui é um brasão de Portugal com a coroa, né, um brasão cristão. Cunhados no Banco do Brasil, na Casa da Moeda. Aqui o Teatro Real, né, a construção. Tá vendo o hábito dos nobres serem carregados pelos africanos escravizados, né? E outros africanos militares.
que provavelmente sacerdotes, né? Enfim, pessoas trabalhando nesse passo real, nesse vão, com o modelo aqui arquitetônico da época. E a mesma coisa aqui para a biblioteca pública, né? Tá vendo que é uma, uma cópia dos modelos europeus. Aqui é um modelo mais grego, essas colunas, né? Com esse triângulo aqui, da proporção áurea, enfim, mas bebe sempre daquela fonte europeia, né? Tudo bem, gente? Então hoje foi mais rapidinho, só para demonstrar essas arquiteturas, essas pequenas medidas para fazer o Brasil e a capital funcionar e para aquela demanda, né, no desejo dos aristocratas que se viam aqui, de repente, no meio de uma floresta e exigiam essas questões culturais de serem erguidas para que eles pudessem frequentar. Tá bom? Valeu por enquanto. Até!